Olá, meus amigos, torcedores do Flamengo. Hoje, um dia especial, é o dia do nosso rei do futebol, o nosso Zico, que completa hoje 71 anos de idade. É uma coincidência gozada. O Zico foi campeão mundial em 81, hoje ele faz 71. Se a gente fizer uma subtração 71 para 81, dá 10, que é exatamente o número da camisa do nosso grande ídolo. Falar do Zico, não é difícil falar do Zico. É difícil encontrar novas palavras, porque não existe ninguém que eu conheça, não somente no Brasil, não só como torcedor do Flamengo, mas no mundo inteiro, que não elogie e não admire o Zico não somente pelo futebol que ele jogou, pelo que ele representou, não somente para o Flamengo, como para o futebol brasileiro, mas como pessoa, como caráter, como humano que ele é, como simplicidade, humildade. É um homem que não tem vaidade, é um homem simples, que é amado por todos, por seus familiares, é um homem de família, né, para dizer a verdade. E dizer alguma coisa a mais do Zico, não existe no vocabulário brasileiro alguma coisa que possa elogiar mais do que ele é elogiado por todos e amado por todos. Nós, os flamenguistas, temos ele como uma idolatria, porque ele é um exemplo dentro e fora do campo. É um homem que não se deixou contaminar por sua fama. Hoje, as pessoas costumam falar, muitos torcedores do Flamengo hoje falam que hoje é o dia do rei, né? O Natal do flamenguista. É claro, ele já foi perguntado sobre isso, ele fica até meio sem jeito em responder devido à sua grande humildade. Então, Zico, eu desejo a você que consiga viver muitos e muitos anos e continue sendo essa pessoa que você é, essa pessoa bondosa, que todos os anos também faz uma festa para beneficiar aqueles que necessitam de sua ajuda através do espetáculo dos grandes ídolos, né, que você apresenta, dos grandes artistas do futebol, no qual você consegue angariar toneladas de mantimento para distribuir para essas casas necessitadas. Zico, para você, só posso desejar de coração flamenguista e de como um homem de 86 anos, que você viva por muitos e muitos anos e continue sendo esse homem espetacular que você é, que representa não somente o nosso futebol, como a dignidade, o caráter de um chefe de família e de um brasileiro. Parabéns, você é o exemplo para muitos e muitos jogadores que hoje, com um futebol pequenininho desse jeito, acham-se ser os maiores do mundo, quando na verdade deveriam espelhar-se em você, que é, na verdade, o nosso ídolo. Parabéns, Zico. Parabéns para você. E, mais uma vez, muitas felicidades, desejo tudo que for de bom para você. Deste pequeno torcedor que ama o Flamengo e tem uma grande admiração por todo o seu trabalho durante o tempo que você jogou futebol, durante o que você representou para nós no exterior e o que você representa hoje para essa nação flamenguista. Parabéns mais uma vez. E vamos agora comentar sobre o jogo de ontem. Bom, os antes, vamos falar que uma tacinha, não importa o que vamos falar. O que importa para nós é que nós recebemos ontem uma pequena taça, que é o começo de alguma coisa daqui para frente. E essa taça também foi um presente de aniversário para o Zico hoje, para a gente começar a ganhar os torneios, campeonatos. A gente não está sendo prepotente em achar que o Flamengo tem um caminho longo para conseguir vitórias. Porque time nós temos uma equipe boa, temos bons jogadores e não é surpresa sermos campeão da Taça Guanabara, porque há mais de 400 dias nós não ganhávamos nada. A última foi lá atrás, a Libertadores, lá no final, mais de 400 dias para trás, e nós começamos a ganhar uma tacinha para os antes, que para nós representa o primeiro degrau
de uma escada enorme que nós iremos subir e com certeza, bato na mesa, vamos conseguir. Porque, como eu sempre digo, eu nunca fui assim fã do Tite, mas aos poucos eu estou já começando a morder a ponta da língua, porque tá acertando o time. A única coisa que eu ainda tenho um pouco de dúvida é ele prender o Bruno Henrique ali no canto, que eu não acho legal. Mas, enfim, o time está indo bem. Nós conseguimos ganhar a Taça Guanabara sem tomar gol. Tomamos um gol lá com a molecada, mas com o Tite não tomamos nada. Ele arrumou bem a defesa, o meio de campo está arrumado, né? Se continuar jogando dessa maneira, é uma brincadeira. O que está jogando o de Arrascaeta, o De La Cruz, o Pulgar. Então, é brincadeira o que nós estamos jogando. O time está jogando bem, não é somente os 3-0, não é isso. É a vontade, né, a determinação deles marcarem, não deixar o adversário jogar. Aí a pessoa fala, mas era o Madureira. Pô, e o grande Fluminense? O Fluminense jogou com reserva. Mentira, jogou com um time bom, não tem nada a ver. Agora, daqui para frente, nós vamos ver, é claro, tem muita coisa para melhorar? Claro que tem, mas nós vamos melhorar. Porque o Tite, o pessoal, pelo que dá para entender, abraçou o Tite no Flamengo. Então, como os jogadores começaram a aceitar, está indo bem, está indo muito bem. Nós não perdemos nada, não perdemos nenhuma partida, está muito bom. Então, vamos falar outras coisas. Por exemplo, agora temos de elogiar um pouco a diretoria. Eu vou elogiar a diretoria, não pela contratação do Matias Vinhas, De La Cruz e o Léo Ortiz. Não. Essas contratações, no meu pensamento, foram demoradas. O De La Cruz foi uma contratação que poderia ter feito antes, porque teve de pagar a multa contratual, poderia ter comprado há muito tempo. Demoraram um pouco, uma série de coisas. Onde eu quero elogiar a diretoria é em um comportamento, em um procedimento, que foi justamente o fechamento do contrato do Léo Ortiz. Porque o Bragantino, ele queria vender o jogador, mas queria que ele continuasse jogando as 2 partidas da Libertadores com o Botafogo. Aí a diretoria do Flamengo, aí que eu dou valor para esse procedimento isolado da diretoria, que foi, não, nós compramos o jogador. Se ele jogar com o Botafogo os 2 jogos e ele se machucar, está desfeito o contrato. Então o Bragantino pegou, achou, pera um pouquinho, aí nós não vamos vender. Aí, em acordo, numa reunião com eles, resolveram liberar o Léo Ortiz, que ele vai, na semana que vem, já vai ser apresentado ao Flamengo. Quanto ao futebol, o futebol jogado foi muito bom, não tem nem dúvida. Nós ganhamos bem e não temos nada a acrescentar que possa modificar os fatos, né? Agora, eu gosto muito de ver alguns comentários, gosto de ouvir o que eles falam, porque a gente pega algumas informações necessárias, porque eu acompanho muito o futebol. Eu vi a entrevista do nosso técnico da seleção, o Dorival, e o Dorival falou que o brasileiro precisaria voltar a amar a seleção. Eu penso da seguinte maneira, eu sou flamenguista, vamos lá, tem a Copa América, tem esses amistosos. A Copa América vai tirar nada mais, nada menos do Flamengo de 7 a 9 jogos, os jogadores no geral. Tudo bem. Eu, como torcedor do Flamengo, eu torço para o Flamengo. Tem gente que fala assim, você não é patriota porque você não torce para a seleção. Não tem nada a ver. Eu sou patriota, mas não sou idiota. Eu não sou obrigado a torcer para a seleção, e se eu deixar de torcer para a seleção, eu deixei de ser brasileiro. Não, eu sou brasileiro cumprindo com as minhas obrigações como cidadão brasileiro. Eu pago meus impostos, né? Eu sou um aposentado, paguei sempre a minha aposentadoria direito, pago as minhas contas, colaboro com
com a não violência. Eu não sou um bandido, eu sou um cidadão trabalhador, sempre trabalhei. Então, eu sou brasileiro. Mas eu não deixo de ser brasileiro por não gostar da seleção. Eu não gosto de seleção. Porque como é que eu vou gostar de uma seleção que me tira meus jogadores principais e me atrapalha no campeonato? Como que eu vou seguir uma seleção se o presidente da CBF diz que os times são responsáveis, que deveriam contratar, ou melhor, teria de ter 2 times principais, ou seja, nós teríamos de ter 2 de Arrascaeta, 2 de La Cruz, 2 Pulgar, teríamos de ter cada um, 2 Matias Vinhas, 2 Léo Ortiz. Como que vai ter isso? Quer dizer, ele jogou toda a responsabilidade de não ter os jogadores na Copa América para os clubes. Está errado, porque eles pegam o jogador do clube, leva para a seleção, às vezes, bate na mesa que não aconteça, às vezes o jogador é lesionado lá, eles devolvem para o clube paga o salário, o clube paga o tratamento, o clube fica sem o jogador e a CBF não dá a mínima satisfação. Então eu não posso achar que uma seleção, que eu tenho de torcer para a seleção brasileira, para uma CBF onde não tem a competência necessária de chegar numa Copa América e dar uma estudada anteriormente a um calendário para que paralise um pouco o campeonato. Não somente, eu não estou falando somente do Flamengo. Eu falo pelo Flamengo porque eu sou flamenguista. Mas a CBF, com essa não paralisação, ela prejudica todos os clubes. E ela é isenta de responsabilidade. Então, é difícil. Eu torço por Dorival. Eu gosto do Dorival, não somente como ele foi um bom técnico do Flamengo, mas eu conheço o Dorival pessoalmente, já conversei com ele, e vi que ele tem uma simplicidade, mesmo no tempo que ele era o técnico do Santos, eu o conheci num restaurante, e ele é um homem simples. Então eu torço por ele, mas eu não vou torcer para a seleção que está tirando meus jogadores e me deixando o meu time desfalcado. De maneira nenhuma. Quanto a isso, o Dorival, que me desculpe, eu quero que ele dê certo na seleção. Mas eu não vou perder meu tempo para ficar assistindo e aplaudindo a seleção, não. Mas eu sou flamenguista. Eu torço pelo Flamengo. Eu não quero que se dane a seleção. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, também é problema dele, não é problema meu. Então, o que eu digo? Eu digo que é uma brincadeira, o procedimento da seleção. Outra coisa que eu quero comentar, não quero, de maneira nenhuma, criar aqui uma polêmica contra a pessoa. Não, eu não quero. Eu estive vendo as reportagens que quando o Flamengo ontem foi receber a taça e as medalhas, sobre o Gabigol. O Gabigol, ele está precisando de ser aconselhado por alguém. Alguém precisaria, ou os parentes dele, ou amigo, muito amigo dele, deveria dar um conselho para ele mudar um pouco o tipo de procedimento que só está parecendo, não estou dizendo que ele queira isso, mas está parecendo que ele não quer mais jogar no Flamengo. Dá uma impressão isso. E é uma pena, porque ele é nosso ídolo. Ele é um jogador de valor, ele tem um valor, mas ele está tendo uns procedimentos meio difíceis, que está operando contra ele mesmo. Então, ninguém está contra o Gabigol que está contra ele. Que nem eles estavam falando, eu não posso afirmar porque eu não estava no Maracanã, que ele não compareceu para receber a medalha, porque ele também fez parte desse campeonato. Ele também foi campeão junto, mas ele não foi. Se ele estava no Maracanã, ele não foi lá receber. Deveria ter ido, né? Para mostrar um pouquinho que não tem ressentimento. Mas dá a impressão que ele está ressentido de alguma coisa, que ele está aborrecido. E é bobagem. Eu tenho certeza, ele pode até, amanhã ou depois, ele pode sair do Flamengo, é claro, porque nós perdemos há muitos anos atrás, nós perdemos o Zico e o Flamengo continuou. Então, não quer dizer que se perdeu o Gabigol, que acaba o futebol do Flamengo. Não, mas é uma perda que eu não gostaria. Eu, sinceramente, admiro o jogo
do Gabigol e gostaria que alguém, se ele fosse um rapaz que fosse meu conhecido, eu com a minha idade, com a minha experiência, eu ia no ouvido dele e falava: Gabigol, muda o teu comportamento, caramba. Se volta para o futebol do Flamengo, que você ainda é querido pela torcida, a torcida gosta muito de você, não se estraga de bobeira, não se estraga para o Flamengo. É claro, eu tenho certeza que se o Gabigol for vendido ou se sair do Flamengo, ele vai jogar muita bola ainda. Mas ele pode também jogar a muita bola que ele pretende ou não jogar em outro time, ele pode jogar no Flamengo, porque ele tem futebol. Ninguém desaprende, futebol não desaprende e não aprende. O cara que sabe jogar, que nem ele nasceu com o dom de jogar bem, aproveita e volta a jogar no Flamengo. Alguém precisaria dar conselho para ele, acho que ele não está sendo aconselhado. Mas isso, infelizmente, eu não posso fazer nada, porque ele está lá no Rio de Janeiro, eu estou em Santos, ele não é meu amigo pessoal, ele é somente jogador que eu tenho admiração pelo futebol dele e sei que ele sabe jogar. Essas marras não resolve, isso aí não resolve, só depois contra o próprio jogador. Poxa, Gabigol, você é amado por 45 milhões de torcedores do Flamengo, entendeu? É só voltar a jogar bola e você sabe jogar, então vamos lá. Bom, meus amigos, eu quero deixar aqui mais uma vez meu grande abraço ao Zico, né, pelo seu aniversário, por tudo que ele fez pelo Flamengo, que ele serve de exemplo que ele sirva de exemplo para muitos e muitos jogadores, não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro. Porque o Zico é o Zico, não tem nem por onde. E esses jogadores que estão chegando a ficar famosos, se espelhem nele. Porque o Mauro, ele fala uma coisa que é verdade. Se o Zico não fez, ninguém pode fazer. O Zico, como jogador do Flamengo, foi e será sempre um exemplo a ser seguido. E a todos meus amigos, com uma grande satisfação pela nossa pequena Copa da Guanabara, que é a nossa taça, que ela seja a primeira de muitas que possa vir por aí. A todos, um grande abraço e saudações rubro-negras, que isso aqui, gente, isso aqui, eu sempre digo nos finais dos meus vídeos, isso aqui é Flamengo. E Flamengo é uma nação. Um abraço.